a verdadeira moralidade. Você acredita que, se a Bíblia não for aceita como a palavra de Deus, não pode haver um padrão universal de moralidade. Mas podemos facilmente pensar em fontes objetivas de ordem moral que não requerem a existência de um Deus legislador. Para que haja verdades morais objetivas que vale a pena conhecer, é necessário que haja apenas maneiras melhores e piores de buscar a felicidade neste mundo. Se existem leis psicológicas que governam o bem-estar humano, conhecer essas leis nos proporcionaria uma base duradoura para uma moralidade objetiva. É verdade que não temos nada que se assemelhe a uma compreensão final e científica da moralidade humana, mas parece seguro dizer que estuprar e matar nosso próximo não estão entre seus elementos básicos. Tudo na experiência humana sugere que o amor conduz à felicidade mais do que o ódio. Essa é uma afirmação objetiva acerca da mente humana, da dinâmica das relações sociais e da ordem moral do nosso mundo. Sem dúvida é possível dizer que alguém como Hitler estava errado em termos morais, sem ser preciso nos referirmos às Escrituras. Se sentir amor pelos outros é, com certeza, uma das maiores fontes da nossa própria felicidade, também acarreta uma preocupação profunda pela felicidade e pelo sofrimento daqueles que amamos. Assim, nossa própria busca de felicidade nos dá um motivo fundamental para o autossacrifício e a abnegação. Não há dúvida de que existem ocasiões em que fazer enormes sacrifícios pelo bem dos outros é essencial para o nosso próprio bem-estar mais profundo. Não é necessário acreditar em nada, sem provas convincentes, para que as pessoas formem vínculos desse tipo. Em vários pontos dos evangelhos, Jesus nos diz claramente que o amor pode transformar a vida humana. Para assimilar esses ensinamentos em nosso coração, não precisamos acreditar que ele nasceu de uma virgem, ou que ele voltará para a Terra como um super-herói. Um dos efeitos mais perniciosos da religião é que ela tende a divorciar a moral da realidade do sofrimento dos seres humanos e dos animais. A religião permite que as pessoas imaginem que suas preocupações são morais quando não são, isto é, quando elas não têm nada a ver com o sofrimento ou com o alívio do sofrimento. De fato, a religião permite que as pessoas imaginem que suas preocupações são morais quando, na verdade, são altamente imorais, isto é, quando insistir nessas preocupações inflige um sofrimento atroz e necessário em seres humanos inocentes. Isso explica por que cristãos como você gastam mais energia moral fazendo oposição ao aborto do que lutando contra o genocídio. Explica por que você está mais preocupado com os embriões humanos do que com a possibilidade de salvar vidas, oferecida pela pesquisa com células-tronco. E explica por que você é capaz de pregar contra o uso da camisinha na África subsaariana, enquanto milhões de pessoas morrem de AIDS nessa região a cada ano. Você acredita que as suas preocupações religiosas a respeito de sexo, tão imensas e tão cansativas, têm algo a ver com a moralidade? E, contudo, seus esforços para reprimir o comportamento sexual de adultos que agem por livre e espontânea vontade, e até para desencorajar seus próprios filhos e filhas fazerem sexo antes do casamento, quase nunca se destinam ao alívio do sofrimento humano. Ao que parece, aliviar o sofrimento está bem lá embaixo na sua lista de prioridades. Pelo visto, a sua principal preocupação é que o Criador do Universo ficará ofendido com algo que as pessoas fazem quando estão nuas. E essa sua mentalidade pudica contribui, diariamente, para o excesso de infelicidade humana. Considere, por exemplo, o papilomavírus humano, HPV, na sigla em inglês. O HPV é hoje a doença sexualmente transmissível mais comum nos Estados Unidos. Esse vírus infecta mais da metade da população americana, causando a morte de quase 5.000 mulheres a cada ano, de câncer cervical. O Centro para Controle de Doenças, Center for Disease Control, CDC, estima que mais de 200.000 mulheres morrem anualmente dessa doença no mundo inteiro. Hoje temos uma vacina para o HPV que parece ser segura e eficiente. A vacina produziu uma imunidade de 100% nas 6.000 mulheres que a receberam como parte de um teste clínico. Contudo, os conservadores cristãos no governo americano opõem resistência ao programa de vacinação,
alegando que o HPV é um impedimento valioso contra o sexo antes do casamento. Esses homens e mulheres piedosos desejam preservar o câncer cervical como incentivo para a abstinência sexual, embora ele tire a vida de milhares de mulheres a cada ano. Não há nada de errado em incentivar os adolescentes a se abster de sexo. Mas nós já sabemos, fora de qualquer dúvida, que apenas ensinar abstinência não é uma boa maneira de reduzir a gravidez na adolescência nem a disseminação de doenças sexualmente transmissíveis. Na verdade, os adolescentes que só recebem lições de abstinência têm menos probabilidades de usar métodos anticoncepcionais quando fazem sexo, como muitos deles vão fazer, inevitavelmente. Um estudo descobriu que as promessas de virgindade promovidas pelo governo americano adiam o ato sexual por 18 meses, em média, e que, durante esse período, esses adolescentes virgens têm mais probabilidade do que os demais de fazer sexo oral e anal. Os adolescentes americanos fazem sexo tanto quanto os adolescentes do resto do mundo desenvolvido, mas as jovens americanas têm 4 a 5 vezes mais probabilidade de engravidar, dar à luz ou fazer aborto. Os jovens americanos também têm muito mais probabilidade de serem infectados pelo HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis. O índice de gonorreia entre adolescentes americanos é 70 vezes maior do que entre os adolescentes da Holanda e da França. O fato de que 30% de nossos programas de educação sexual ensinam apenas a abstinência, a um custo anual de mais de 200 milhões de dólares, com certeza tem algo a ver com isso. O problema é que cristãos como você não estão preocupados com a gravidez adolescente e a disseminarão de doenças. Isto é, você não está preocupado com o sofrimento causado pelo sexo, você está preocupado com o sexo. E, como se este fato precisasse ainda mais de comprovação, o evangélico Reginald Pinger, membro do Comitê Consultor de Práticas de Imunização do CDC, anunciou recentemente que pensa em se opor a uma vacina contra o HIV, condenando, assim, milhões de homens e mulheres a morrer de AIDS a cada ano, desnecessariamente, já que tal vacina incentivaria o sexo antes do casamento, por torná-lo menos arriscado. Este é um dos muitos aspectos em que suas crenças religiosas se tornam genuinamente letais. Seus escrúpulos acerca da pesquisa com células-tronco são igualmente obscenos. Aqui estão os fatos. A pesquisa com células-tronco é um dos avanços mais promissores da medicina no último século. Pode oferecer avanços revolucionários no tratamento de todas as doenças e processos perniciosos que atingem o ser humano, pela simples razão de que as células-tronco dos embriões podem se transformar em qualquer tecido do corpo humano. Essa pesquisa também pode ser essencial para nossa compreensão do câncer e de uma vasta gama de doenças do desenvolvimento. Em vista de tais fatos, é quase impossível exagerar as perspectivas promissoras dessa pesquisa. É verdade, claro, que a pesquisa com células-tronco embrionárias acarreta a destruição de embriões humanos de 3 dias de idade. É com isso que você se preocupa. Vejamos os detalhes. Um embrião humano é um agrupamento de 150 células chamado blastocisto. Existem, para efeito de comparação, mais de 100.000 células no cérebro de uma mosca. Os embriões humanos que são destruídos nas pesquisas com células-tronco não têm cérebro, nem sequer neurônios. Assim, não há razão para acreditar que eles possam sentir qualquer tipo de sofrimento com a sua destruição, de maneira alguma. Nesse contexto, vale lembrar que, quando ocorre a morte cerebral, atualmente julgamos aceitável extrair os órgãos da pessoa, desde que ela os tenha doado para esse fim, e enterrá-la. Se é aceitável tratar uma pessoa cujo cérebro morreu como algo menos que um ser humano, deveria ser aceitável tratar do mesmo modo um blastocisto. Se você está preocupado com o sofrimento que ocorre neste universo, matar uma mosca deveria lhe apresentar dificuldades morais maiores do que matar um blastocisto humano. Talvez você ache que a diferença crucial entre uma mosca e um blastocisto humano está no potencial deste último de tornar-se um ser humano plenamente desenvolvido. Mas, em vista dos nossos recentes avanços em engenharia genética, quase toda a célula do corpo humano é um ser humano em potencial. Cada vez que você coça o nariz,
já cometeu um holocausto de seres humanos em potencial. Isso é um fato. O argumento que fala do potencial das células não leva a absolutamente nada. Mas vamos admitir, por enquanto, que cada embrião humano de 3 dias de idade tem uma alma merecedora da nossa preocupação moral. Os embriões desse estágio por vezes se dividem, tornando-se 2 pessoas separadas, gêmeos idênticos. Será que nesse caso uma só alma se dividiu em 2? Por outro lado, às vezes 2 embriões se fundem em um único indivíduo, chamado quimera. Talvez você, ou alguém que você conhece, tenha se desenvolvido dessa maneira. Não há dúvida de que em algum lugar, neste momento, há teólogos se esforçando para decidir o que acontece com a alma humana em um caso assim. Será que já não é hora de reconhecermos que essa aritmética de almas não faz nenhum sentido? A ideia ingênua de que existem almas em uma placa de Petri é intelectualmente impossível de defender. É também moralmente indefensável, considerando-se que ela está obstruindo pesquisas entre as mais promissoras da história da medicina. As suas crenças a respeito da alma humana estão, neste exato momento, prolongando o sofrimento atroz de dezenas de milhões de seres humanos. Você acredita que a vida começa no momento da concepção? Você acredita que existem almas em cada um desses blastocistos e que os interesses de uma alma, digamos, a alma de uma menininha com queimaduras em 75% do corpo, não podem predominar sobre os interesses de outra alma, mesmo que essa alma viva dentro de um tubo de ensaio? Considerando todas as concessões que já fizemos para acomodar a racionalidade baseada na fé no nosso discurso público, muitos afirmam, inclusive defensores da pesquisa com células-tronco, que a posição que você adota nesse assunto tem certo grau de legitimidade moral. Mas não tem. Sua resistência à pesquisa com células-tronco embrionárias é, na melhor das hipóteses, mal informada. Na verdade, não existe nenhuma razão moral para a má vontade do governo federal americano em financiar esse trabalho. Nós deveríamos investir recursos imensos em pesquisas com células-tronco, e deveríamos fazê-lo imediatamente. Mas, por causa das crenças de cristãos como você a respeito de almas, não estamos fazendo isso. Na verdade, vários estados americanos já tornaram essa pesquisa legal. Em Dakota do Sul, por exemplo, quem fizer experiências com blastocistos se arrisca a passar anos na prisão. A verdade moral aqui é óbvia. Qualquer pessoa que creia que os interesses de um blastocisto podem prevalecer sobre os interesses de uma criança com uma lesão na espinha dorsal está com seu senso moral cegado pela metafísica religiosa. O vínculo entre a religião e a moral, tão proclamado e tão poucas vezes demonstrado, fica aqui totalmente desmascarado, tal como acontece sempre que o dogma religioso prevalece sobre o raciocínio moral e a compaixão genuína.